continuidade à série de vídeos sobre neoliberalismo. Neste quarto vídeo, nós trataremos como o pensamento neoliberal ele passa a ser adotado no Brasil a partir dos anos 80. Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, dar aquele joinha e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vimos no segundo vídeo que as concepções neoliberais elas começam ainda na década de 70 a ser discutidas nos Estados Unidos e implantada no Chile durante a ditadura de Pinochet. E que em 1989 elas são reafirmadas em um documento intitulado Consenso de Washington e que passou a ser a condição para que o FMI e o Banco Mundial passassem a conceder empréstimos aos países em desenvolvimento. Também é em 1989 que se elege no Brasil o presidente Collor de Mello, que já possuía como objetivo programático a aplicação da cartilha neoliberal, como as privatizações das empresas públicas, os cortes nos investimentos sociais em educação, saúde, assistência social, entre outros, e a abertura da economia para o capital externo, sem nenhuma intervenção estatal, e a reforma da jovem Constituição brasileira, aprovada em 1988, que continha diversos direitos sociais garantidos, incompatível com os preceitos neoliberais. Era preciso retirar estes direitos da Constituição e reduzir os direitos dos trabalhadores. No entanto, o presidente Collor não termina o seu mandato. Sob a denúncia de corrupção de Caixa 2 durante o processo eleitoral, o Congresso Nacional inicia um processo de impeachment e pouco antes da votação, Collor renuncia ao mandato, assumindo o seu vice Itamar Franco. Itamar, ele chama para comandar o Ministério da Fazenda o senador Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e implanta o chamado Plano Real, com o objetivo de combater a inflação que já ultrapassava 1.200% ao ano. O sucesso do Plano Real termina elegendo em 1994 para a presidência da República Fernando Henrique Cardoso, que graças a uma emenda constitucional apresentada por ele, possibilitando a reeleição que até então ela não era permitida, consegue se reeleger em 1998, governando o Brasil até 2002. Os 8 anos do governo FHC representou o período de maior influência do pensamento neoliberal. Entre 1991 e 2002, foram privatizadas no Brasil 167 empresas estatais, sendo que entre 97 e 99, período do governo de Fernando Henrique Cardoso, foram privatizadas 123 empresas. A justificativa dos neoliberais para tamanho desmonte estatal era que a iniciativa privada ela era mais competente, que a burocracia estatal atrapalhava o desenvolvimento das empresas, que as empresas davam prejuízo, que o capital privado ele iria aumentar o investimento nas empresas, gerando uma maior qualidade no serviço, que o Estado devia se preocupar apenas com questões sociais e que a venda das estatais iria servir para pagar a dívida pública do país. Tais argumentos eles não passavam de falácias. As privatizações elas não ocorriam por causa da incompetência do gestor público e nem por causa da burocracia, e muito menos porque elas davam prejuízo. Afinal de contas, o burguês ele não investe dinheiro em empresa deficitária. Só para citar um exemplo absurdo, foi a venda da Vale do Rio Doce, que foi realizada por 3 bilhões de reais, enquanto especialistas avaliam que a empresa valia 93 bilhões de reais, ou seja, 31 vezes mais.
Supondo que essa avaliação ela estivesse errada, não se pode negar que a Vale, um ano após ela ser privatizada, ela obteve um lucro de 12 bilhões de reais. Isto mesmo, 12 bilhões de reais. Ou é muita competência, né? Ou então a corrupção. Ela fez parte do processo de venda da Vale do Rio Doce. É bom lembrar também que a maioria das empresas privatizadas ocorreram com financiamento do BNDES. Isso mesmo, com dinheiro de banco público. Quanto à melhoria da qualidade, a história tratou de desmentir. São as empresas de telefonia e de distribuição de energia elétrica privatizadas as campeãs em reclamação dos consumidores. Foi também durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso que o Brasil teve o apagão de energia, tendo o consumidor que reduzir o seu consumo ou produzir ele mesmo a sua energia através de geradores a diesel. Mais interessante ainda foi a reclamação das empresas privatizadas, exigindo que o cidadão pagasse uma energia mais cara, já que ele teria tido prejuízo por causa do racionamento. Lembra disso? Pagamos uma energia mais cara para dar mais lucro aos donos das distribuidoras de energia. Quer outro exemplo? As catástrofes ambientais e humanitárias ocorridas, provocadas por constantes rompimentos de barragens construídas e mantidas pela Companhia Vale do Rio Doce, também privatizada. Quanto ao argumento de que o Estado deve se preocupar com os gastos em saúde, educação, e demais áreas sociais, também é uma falácia. O Estado que os neoliberais querem é o Estado que utilize seus recursos para beneficiar os donos do capital, utilizando-se principalmente do sistema financeiro e da destinação do dinheiro público para pagamento de juros da dívida pública, e para isso o FHC aprova a criação do teto dos gastos públicos e do superávit primário. E a grande falácia foi afirmar que pagaria a dívida pública com o dinheiro das privatizações. Ao contrário, nos 8 anos do governo FHC, o Brasil aumentou a sua dívida pública, a dívida interna que ele recebeu em 58 bilhões de reais, ele entrega ao presidente Lula em 670 bilhões de reais. Isso mesmo, 12 vezes mais alta do que ele recebeu. E quanto à dívida externa, o Fernando Henrique Cardoso recebe uma dívida de 123 bilhões de dólares, e entrega ao Lula com 227 bilhões de dólares. Então, essa venda das estatais com o objetivo de pagar a dívida pública foi mais uma mentira inventada pelos neoliberais tupiniquins. E por falar de dívida pública, é importante que a gente lembre que na Constituição brasileira, ela determina que o Congresso Nacional abra um processo de auditoria da dívida pública para saber a origem dessa dívida e se essa dívida realmente ela é uma dívida legal. Na verdade, o que as privatizações acarretaram foi aumentar a dependência do país ao capital estrangeiro, a redução do grau de investimento na economia, pois, segundo o próprio IBGE, em 1997, o percentual de investimento das estatais ela caiu de 13,1% para menos de 9% e após as privatizações. Além de gerar um desemprego, de 1997 a 2002, o gasto das estatais federais privatizadas com pessoal ele cai de 12,9% das despesas total para apenas 3,2%. O Estado ele passa a ter
uma maior participação na economia, né, com programas de investimento em habitação, em construção de escolas e universidades, investimento no SUS, a construção de estradas, investimento em programas hídricos, como foi, né, a transposição do Rio São Francisco, a instalação de mais de 1 milhão de cisternas no Nordeste, entre tantas ações que ajudaram a melhorar a vida dos mais pobres e diminuir as desigualdades no país. Mas se os pobres eles melhoraram de vida em seu governo, né, as elites dominantes elas se deram melhor ainda. Como disse o próprio Lula, os banqueiros nunca lucraram tanto quanto no seu governo. O mesmo poderíamos dizer do agronegócio. Com um governo de conciliação, Lula deixa o governo com um índice de aprovação de quase 84%, um feito histórico no país. Porém, bandeiras históricas dos movimentos populares, como a auditoria da dívida pública, a reforma agrária, a reforma tributária que cobrasse mais impostos de quem possui uma renda maior, a reestatização de empresas privatizadas, a reforma do sistema financeiro para que o sistema servisse para financiar o desenvolvimento do país, a mudança na concessão de rádio e TV, entre tantas bandeiras que mexiam nos interesses das elites e que eram importantes para o conjunto dos trabalhadores, elas não foram implementadas. Como este vídeo está se alongando muito, deixarei para fazer uma análise dos 14 anos do PT na presidência da República em outro vídeo, né? Já que teremos muitos aspectos, né, a analisar e tentar resumi-los pode provocar interpretações equivocadas. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se você quiser nos dar apoio e assistir outros vídeos do canal, inscreva-se, né? Não se esqueça de fazer um comentário e até sugerir um tema para o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo sábado.